O Senhor enviou a tua filha, Senhor. Usa ela como o Senhor nunca usou, Senhor. Deus, derrama uma porção nova sobre a vida da tua filha. Enche ela, Senhor, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu já falo demais. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Marcos 10, 46. Marcos 10, 45. O cego de Jericó. Glória a Deus. Ministrei hoje. É? É, isso aqui vem. Então vamos estar lendo, né? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória. A palavra do Senhor, ela hoje fala para as nossas vidas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade. Agradeço aqui a pastora Leonice, que me chamou, me convidou para vir aqui. Em primeiro lugar, Deus, segundo a ela, agradeço também a todos que aqui se encontram, a irmã Marisa. Eu agradeço a todos por essa oportunidade, porque muitas pessoas, elas não dão o valor quando ela recebe um convite para ir a algum lugar, para ir a uma casa, a um lar, fazer uma visita, orar pelas pessoas. Muitas pessoas não querem. Eu não vou em casa de ninguém orar. Tem gente que não gosta, mas eu, particularmente, eu amo fazer isso. Gosto de orar nos lar, gosto de orar pelas pessoas. Nossa, se tivesse culto no lar, todo dia eu ia. Porque, evangelizar eu gosto, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E vamos estar aqui falando sobre cura, sobre o cego de Jericó. A cura divina vinda dos altos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele fazia a obra dele itinerante. Jesus, ele não parava. Ele saía de um lugar, ele ia para outro, ele ia nos lares, ele ia para os lugares onde era chamado. Jesus, ele saía, ele ia curando o povo, libertando as vidas, ia salvando as almas. Jesus, ele não parava. Jesus trabalhava. Jesus não tinha lugar certo. Jesus não quer dizer: eu fico só nesse lugar. Não, o Senhor, ele veio, Deus mandou ele ao mundo para quê? Para ir até os lugares, para poder salvar as vidas, para curar aquelas pessoas endemoniadas. E hoje, nós temos que nos exemplar no Senhor. Amém. Temos que fazer esta obra, dar continuidade a esta obra que o Senhor Jesus fez. E Ele veio para que nós viéssemos nos espelhar nele. Jesus, nós temos que olhar para Ele, olhar para as obras que Jesus fez. Porque também o Senhor Jesus, Ele disse que Ele iria para junto do Pai, mas aquele que cresce nele faria as mesmas obras ou maiores ainda. Então, nós temos o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo para pisar no lar, para pisar dentro de um hospital e ali impor nossas mãos e curar ali os enfermos, libertar aqueles que são endemoniados, as portas se abrir, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos capacitou. E quando o Senhor, Ele nos escolhe, quando Ele nos manda ir a algum lugar, então Ele vai na nossa frente, é Ele que opera o milagre, é Ele que fala por nós, é Ele que ministra a cura,
dentro do Senhor. E quando nós nos colocamos na disposição do Senhor, quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, então o Senhor, Ele derrama a presença dEle e nos usa, porque nós temos que ser escolhido por Deus. Quando nós somos escolhidos, nós temos que nos colocar como vaso, como instrumento. Nós temos que ser barro nas mãos do Senhor. O Senhor é o nosso oleiro. Ele quem nos molda, desde o momento que nós queremos, que nós abrimos o nosso coração para fazer a obra do Senhor. O Senhor, Ele trabalha em nosso coração. Tudo aquilo que tiver em nossas vidas, o Senhor tira. O Senhor tira o orgulho, o Senhor tira a prepotência, o Senhor tira a arrogância. Tudo o Senhor tira. Para poder o Senhor usar o vaso dele, primeiro Ele tem que quebrar aquele vaso. Primeiro Jesus tem que amassar o vaso. Jesus tira tudo aquilo que não agrada a Ele. Não adianta querer servir ao Senhor, não adianta querer pregar todo exaltado, porque Deus não usa a pessoa exaltada. Deus não usa. Deus usa aquele que é humilde, aquele que se coloca, Deus, eu estou aqui. Aquele que diz para o Senhor, Senhor, eu sou pequena, só quero continuar pequena, menor dos menores eu quero ser. Aí então o Senhor, Ele se agrada, porque tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas quer ser, vai toda cheia do eu, cheia disso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, nós somos apenas vaso do Senhor. Temos que descer, temos que nos humilhar na presença do nosso Deus, para que Ele possa nos mandar aos lugares onde há vidas que precisam, onde há os enfermos que precisam de cura. E aquele cego Bartimeu, ele ficou ali na beira do caminho, ele nem ligava ali na beira do caminho. E aquele cego, ele era desprezado pelas pessoas, porque ele não enxergava. Ele estava ali pedindo, ali clamando, ali na beira daquele caminho. Ele era uma pessoa que ninguém dava nada por ele, porque ele não enxergava. Ele era um mendigo, estava sentado ali na beira do caminho. Mas de repente aquele cego, ele ouviu aquele barulho, ele ouviu Jesus passando ali. E aquele cego, quando ele ouviu ali que era o Senhor, com certeza aquele cego, ele não via, mas ele tinha os ouvidos perfeitos. Ele ouvia muito bem. Então eu tenho certeza, aquele cego, ele já tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Então ele sabia, ele tinha ouvido falar que naquele dia o Senhor passaria por aquele caminho. Então aquele cego se assentou-se ali, e ali ele ficou ali, e quando Jesus passou ali, o cego, ele ouviu o barulho daquela multidão. Porque onde Jesus passava, seguia uma grande multidão. Muitos queriam ver os milagres, muitos queriam seguir Jesus o quê? Por curiosidade. Mas muitos queriam, aqueles que seguiam a Jesus com um intuito de receber uma bênção. Primeiro ele sonda o nosso coração para nos abençoar. Primeiro ele vê se realmente nós estamos ali buscando Ele, porque nós queremos o abençoador. Nós não estamos só querendo a bênção, mas quando nós vamos atrás do Senhor, que nós dizemos, Senhor, eu quero em primeiro lugar o Senhor. Então o Senhor contempla aquela vida, contempla aquele desejo que há dentro do nosso coração. Então o Senhor, Ele se agrada de um servo humilde, de uma pessoa que não vai na igreja apenas para buscar a bênção, mas vai para buscar a presença do Senhor. Aleluia. Quando nós buscamos um abençoador, nós somos abençoados, porque a presença de Deus, quando ela entra em nossas vidas, há transformação, há uma libertação, há uma cura. Eu não ia falar nada disso. Eu li essa palavra, olha, mas é Deus que está falando. Eu falei, amém. Deus fala por mim. Eu sou apenas, olha, quero ser aqui somente o instrumento do Senhor. O Senhor fala o que o Senhor quiser. Amém, Deus, porque eu não conheço ninguém, não conheço ninguém daquela casa, mas o Senhor conhece. Amém. Então aquele cego, ele começou a clamar. E ali, aquelas pessoas viram que ele clamando, muitas pessoas ali repreenderam ele. Cala tua boca. Mas aquele cego, ele não calou a boca. Em meio àquela grande multidão, ele foi gritando, ele foi clamando cada vez mais. E hoje nós temos que clamar. Se alguém aqui está necessitando de uma bênção, se alguém aqui está buscando por algo, se está buscando pela sua família uma cura, que você clame, que você não pare, mas que você seja como essa palavra está aqui, como aquele cego de Jericó. Porque aquele cego, ele foi insistente, ele foi persistente, ele continuou ali clamando, ele continuou, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus não parou. Jesus, ele continuou andando. Muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós choramos, nós derramamos lágrimas diante do Senhor, pedindo algo ao Senhor, pedindo uma cura, pedindo uma libertação da nossa família. E o Senhor, ele fica em silêncio. Assim como quando ele passou, aquele cego clamou e Jesus ficou em silêncio. Jesus não falou nada para Aleluia, ele. Deus. Hoje não é diferente. Oh, glória. Em Deus, muitas vezes o Senhor se cala quando nós choramos, quando nós oramos, quando nós buscamos. Mas o Senhor, ele quer ver em mim e em cada um de vocês que estão aqui a fé, a perseverança, a insistência, não desistir. O Senhor, ele se agrada quando nós perseveramos, quando nós continuamos clamando, como aquele cego clamava, ali na beira daquele caminho, desprezado por todos. Quantas vezes nós somos desprezados pelas pessoas, somos desprezados pelos nossos Aleluia, vizinhos, Deus, somos é verdade. desprezados por aqueles que estão dentro da nossa casa. Muitas vezes são aqueles que nós mais amamos. Muitas vezes é o filho, é uma filha, é o esposo, é a esposa. Aqueles que desprezam. Por quê? Aquele cego foi desprezado. Porque ele estava buscando no Senhor. E quantos nos desprezam hoje? Porque nós clamamos o nome do Senhor. Mas nós temos que continuar clamando o nome do Senhor. Assim como aquele cego clamou. Que nós viemos clamar. Nós viemos derramar nossa alma perante os pés do nosso Mestre. Porque Ele é o único que pode nos abençoar. Então, quando Jesus, aquele cego teve fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não tinha continuado ali, buscando, gritando pelo Senhor. Ele teve fé. Hoje, para nós alcançarmos nossa vitória, para nós alcançarmos as nossas bênçãos, nós também temos que querer, temos que usar a nossa fé. Todos nós temos fé. A fé que foi o Senhor que colocou no nosso coração. Porque Jesus disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós diremos a esse monte, sai daqui, vai para lá. O monte, sabe o que é? É as dificuldades, são os problemas. Se nós usarmos a nossa fé, os nossos problemas, eles vão cair por terra. E o Senhor irá nos dar a vitória. Então aquele cego, o que aconteceu com aquele cego? Aleluia, foi Deus. a persistência, foi a confiança. Aquele cego confiou, aquele cego não perdeu aquela oportunidade que estava ali, do Senhor passando pela beira daquele caminho, com aquela grande multidão, ele continuou. E Jesus, quando viu ele, Jesus chamou aquele cego, chamou ele, e aí ele perguntou para ele o que aquele cego queria. Ele falou que queria ver, ele queria enxergar. Nós temos que obedecer o chamado do Senhor. Quando o Senhor te chamar para fazer algo, quando o Senhor te chamar, que perguntar o que é que tu queres. Aquele cego, ele podia ter pedido muitas coisas para o Senhor, porque ele era um mendigo, ele não tinha nada. Ele podia ter pedido, Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. O carro naquela época não tinha, mas eu quero uma roupa nova. Senhor, eu quero algo novo. Eu quero algo material. Mas ele não pediu nada disso. Porque ele pediu a visão. Eu quero ver, Senhor. Jesus chamou ele e Jesus disse, levanta-te e tem bom ânimo. Então nós temos que nos levantar, nós temos que ter bom ânimo, temos que até saber pedir as coisas do Senhor. Porque se nós não souber pedir, nós não vamos receber a bênção do jeito que o Senhor quer nos dar. Porque para nós receber a bênção do Senhor, nós temos que saber também pedir. Aquele cego soube pedir. Se o cego tivesse pedido uma casa, ele não tinha sido curado. Jesus tinha o poder de dar uma casa a ele, dar o que ele quisesse. Mas ele falou, Senhor, eu quero ver, eu quero a visão. E aquele cego viu, porque através da fé, através da perseverança dele. Então nós, hoje em dia, quantas pessoas em nosso meio, dentro das igrejas, quantas pessoas estão cegas? Cega espiritualmente. Cega, eles não veem, não vê, tem olhos, mas não vê. Porque eles não dão ouvido à voz do Senhor. Aquele cego, ele não via, mas ele ouvia.